A cidade parecia mais silenciosa do que o normal naquela madrugada. Nenhum carro passava, nem mesmo os sons abafados das buzinas ao longe se faziam presentes. Era como se o mundo tivesse apertado um botão de pausa. Júlia caminhava sozinha por uma rua estreita, sem iluminação adequada, onde os postes piscavam de forma errática, lançando luzes intermitentes que transformavam sombras em vultos por todos os cantos. Ela tinha acabado de perder outro cliente, que desistiu em cima da hora. Era o terceiro da noite, deixando-a irritada e cansada. A única coisa em sua mente naquele momento era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer aquela noite. Mas, a poucos metros de sua casa, algo chamou sua atenção. Uma criança parada no meio da rua. O corpo pequeno, a cabeça levemente inclinada para o lado e os pés descalços sobre o asfalto frio. Júlia parou. A criança estava completamente imóvel, olhando diretamente para ela. O mais estranho era que, mesmo com a iluminação fraca, dava para ver claramente os olhos, negros, grandes demais para o rosto, como se estivessem desenhados. A pele era pálida, quase acinzentada. Um vestido branco cobria o corpo da menina até os tornozelos, mas havia algo ainda mais perturbador. A roupa estava encharcada, como se ela tivesse saído de um lago há poucos minutos. Instintivamente, Júlia olhou para os lados procurando algum adulto, alguém que estivesse com a garota. Nada. Nem um som, nem uma janela acesa. Ela deu um passo à frente e perguntou se estava tudo bem. A menina não respondeu. Apenas inclinou a cabeça mais um pouco, em um ângulo quase impossível, como se o pescoço fosse feito de borracha. Foi aí que Júlia percebeu algo. A criança não fazia sombra. O poste de luz acima dela projetava sombras das árvores, dos muros, até da própria Júlia. Mas da menina, nada, como se ela não estivesse realmente ali. O coração começou a acelerar. Júlia deu um passo para trás. A menina lentamente começou a caminhar em direção a ela. Não corria, apenas andava. Mas cada passo parecia cobrir uma distância maior que o normal, como se o chão entre elas encurtasse. O som dos pés molhados tocando o asfalto ecoava de forma distorcida, um squish lento e irregular. A pele da menina parecia se tornar ainda mais pálida a cada passo. Os olhos pareciam crescer e, em questão de segundos, estava a menos de 1 metro de Júlia. O ar ao redor ficou gelado, visivelmente gelado. O tipo de frio que invade os ossos. Júlia tentou correr, mas o corpo não obedecia. As pernas estavam pesadas. O ar parecia rarefeito. A menina ergueu o braço devagar, apontando para o peito de Júlia, e disse, com uma voz que não combinava com seu tamanho: "Você viu." Nesse momento, tudo ficou escuro. As luzes dos postes apagaram ao mesmo tempo e um zumbido grave tomou conta do ar. Júlia sentiu o chão sumir sob os pés, como se tivesse sido engolida por uma escuridão líquida. Acordou horas depois, jogada no chão, a poucos metros de sua casa, com os joelhos ralados, a roupa suja e molhada. A menina havia desaparecido. Não havia marcas no chão, nem pegadas, nem sinais de que alguém esteve ali. Mas na palma da mão dela havia algo, um pedaço de tecido branco, molhado, com um bordado em vermelho desbotado que dizia Ana, 1994. Intrigada, Júlia procurou registros, notícias, qualquer coisa sobre uma criança desaparecida com aquele nome. Descobriu um caso arquivado de uma menina de 8 anos, desaparecida há quase 30 anos após cair em um poço na região onde hoje existe aquele bairro. O corpo nunca foi encontrado. Na época, os moradores juravam ouvir choros infantis durante a madrugada e vários relataram ver uma menina molhada andando pelas ruas, mas nada nunca foi provado.
Desde aquela noite, Júlia passou a ver a figura da menina em reflexos, no espelho do banheiro, no vidro da janela, até no visor do celular. Sempre com os olhos negros fixos nela. E de tempos em tempos, em noites muito silenciosas, ela acorda com a mesma frase sussurrada no ouvido. Você viu, agora ela também vê você. E a pior parte, a cada vez que isso acontece, a sombra de Júlia desaparece por alguns segundos, como se ela estivesse começando a deixar de pertencer completamente ao mundo dos vivos. Era uma noite quente, abafada, daquelas que deixam o ar pesado, como se algo estivesse suspenso no ambiente, esperando o momento certo para acontecer. Laura, 27 anos, maquiada com perfeição, saltos pretos e vestido justo até os joelhos, caminhava pelas calçadas do bairro nobre da cidade. Era profissional, sabia como agir, como falar, como manter a distância exata entre a sedução e o controle. Fazia programas por aplicativos de mensagens e seu público era geralmente rico, discreto e quase sempre entediante. Mas naquela sexta-feira, tudo tinha um clima diferente. Não só pela temperatura, mas pela proposta que havia recebido. O cliente era novo, pagamento adiantado, sem pedido de foto, sem exigência, apenas um endereço. Uma casa isolada no alto de uma colina, numa rua sem saída, cercada por árvores antigas e casas ainda mais antigas. Casa de família tradicional, dissera ele. A curiosidade, misturada ao valor acima da média, venceu o desconforto. Um carro foi enviado para buscá-la. O motorista era calado, rosto coberto parcialmente por um boné e máscara, e o caminho parecia mais longo que o necessário. Conforme o carro subia a colina, as luzes da cidade iam sumindo atrás. A névoa surgia fina entre as árvores e os postes de luz pareciam cada vez mais espaçados. Quando o carro parou em frente à casa, Laura sentiu algo que não sabia explicar. A residência era imensa, estilo colonial, com janelas de madeira fechadas e uma escadaria de pedra que levava até a porta. O jardim estava mal cuidado, com mato alto e estátuas cobertas por musgo. A porta da frente abriu sozinha, como se alguém já a estivesse esperando. O interior da casa era silencioso, com cheiro de madeira molhada, velas acesas em candelabros antigos e quadros escuros de rostos sérios olhando para qualquer um que entrasse. Não havia sinal do cliente. Um bilhete repousava sobre uma mesa de mármore no saguão, escrito à mão com caligrafia firme. Suba para o quarto do fim do corredor. Estarei esperando. Laura subiu lentamente. O assoalho rangia a cada passo. As paredes do corredor eram cobertas por retratos antigos de mulheres, todas belas, todas vestidas como se pertencessem a outra época, mas todas com um detalhe incômodo. Os olhos pareciam ter sido riscados com tinta preta grossa. Ao chegar ao quarto indicado, empurrou a porta. Lá dentro não havia ninguém. Apenas uma cadeira voltada para a janela, onde um véu branco estava pendurado, como se alguém o tivesse deixado cair. E sobre a cama, cuidadosamente disposto, um vestido antigo, rendado, manchado de vermelho no fundo da saia. Ao lado, uma foto em preto e branco mostrava uma mulher muito parecida com Laura, idêntica talvez. Era impossível não ver a semelhança. O pânico começou a subir. Tentou sair do quarto, mas a porta agora não abria. Correu para a janela. Dava para o jardim lá embaixo, mas estava trancada com grades por fora. Foi então que ouviu passos no andar de baixo. Passos arrastados, pesados, lentos. Não eram de um homem, soavam como de algo maior, irregular. E havia uma respiração alta,
como se algo com dificuldade estivesse tentando subir as escadas. Laura procurou uma saída, mas o único lugar para se esconder era dentro do armário. Ela entrou, puxou as portas e se encolheu entre cabides antigos. O cheiro de mofo era insuportável. Lá dentro, entre casacos empoeirados, seus dedos tocaram algo. Um tecido, um braço, era um corpo. Ela puxou o rosto para a luz tênue do armário e se deparou com os olhos abertos de uma mulher morta, vestida com o mesmo modelo de vestido rendado que estava na cama. Laura gritou, mas o som pareceu morrer antes de sair da garganta. As portas do armário se abriram sozinhas. O quarto estava vazio. As velas haviam apagado. O espelho do quarto agora refletia não apenas ela, mas também outras mulheres ao fundo, todas com o mesmo rosto dela. Todas presas, olhando, gritando sem som. Laura correu para o corredor. Os retratos nas paredes agora tinham seus olhos restaurados e todas as mulheres olhavam para ela, sorrindo levemente, como se finalmente estivessem completas. O chão parecia se mover, respirar. Chegando ao térreo, tentou alcançar a porta, mas no lugar dela havia apenas uma parede. E então ela o viu, o cliente, não um homem, mas uma figura alta, envolta em panos escuros, rosto escondido sob um véu espesso. Caminhava flutuando levemente, sem pés visíveis, com mãos alongadas, dedos finos demais para serem humanos. Ela recuou, tropeçando no tapete, e ao cair, sentiu o chão engolindo-a lentamente como areia movediça. Antes de ser completamente envolvida, olhou uma última vez para cima e viu os olhos vazios das outras mulheres no teto. Todas com vestidos antigos, todas com bocas abertas em desespero eterno. Laura sumiu na escuridão. Então surgiu na parede do corredor um quadro recém-pintado. Mostrava uma nova mulher ao lado das outras retratadas. Todas agora com olhos completos. A nova figura era Laura. Desde então, garotas de programa que aceitam convites para aquela região da cidade desaparecem sem deixar vestígios. E dizem que, às vezes, à noite, dá para ver a casa da colina acendendo velas sozinha e uma silhueta observando pela janela, à espera de mais uma para completar o quadro. A madrugada parecia comum para Raíssa, que já estava acostumada com o vai e vem silencioso dos corredores de hotéis, os olhares furtivos de clientes que nunca queriam ser reconhecidos e o som abafado dos carros de aplicativo chegando e partindo. Ela era garota de programa havia 3 anos e, nesse tempo, havia aprendido a identificar quase tudo: clientes perigosos, mentirosos, carentes demais ou simplesmente frios. Nada mais a surpreendia. Pelo menos era o que ela acreditava até aquela noite. Uma noite que ela jamais esqueceria. O pedido chegou por mensagem, como sempre. Um cliente novo, nome falso como todos os outros. O endereço? Um apartamento num prédio antigo no centro da cidade, conhecido por ser discreto. O andar era o 8º. O tom educado e direto do homem, somado ao pagamento adiantado via Pix, tranquilizou Raíssa. Ela conferiu o batom no espelho, ajeitou o vestido vermelho justo e saiu para o serviço como em qualquer outro dia. Mas o que parecia só mais um programa virou um pesadelo com detalhes que pareciam ter saído direto de um filme de terror. A portaria do prédio estava vazia, sem nenhum porteiro. As luzes do hall de entrada piscavam de forma irregular, lançando sombras estranhas pelas paredes descascadas. O elevador antigo rangeu ao descer e Raíssa hesitou antes de entrar. As portas fecharam com um estrondo metálico e o visor digital do andar começou a subir lentamente. Cada número acendia com um som abafado,
como se algo dentro do elevador estivesse suspirando. Ao chegar ao 8º andar, as portas se abriram, revelando um corredor longo, estreito, mal iluminado, com papel de parede rasgado e o carpete encardido afundando sob seus saltos altos. O apartamento indicado era o último à direita. A porta estava entreaberta. Ela anunciou sua chegada com um leve toque, empurrou a porta e entrou. O interior era gelado, com um cheiro estranho, algo entre mofo, madeira úmida e flores murchas. Todas as janelas estavam cobertas com panos escuros e havia poucas luzes acesas. A sala estava mobiliada de forma antiga, com sofás de couro afundados, um relógio de pêndulo parado marcando 3h15 e quadros tortos pendurados nas paredes, todos retratando mulheres de expressão vazia, olhando diretamente para quem passasse. O cliente ainda não havia aparecido. Em vez disso, sobre a mesa de centro, havia uma rosa preta, perfeitamente disposta ao lado de um envelope com o nome dela, escrito em letras curvas, como se tivessem sido desenhadas com extremo cuidado. O coração de Raíssa bateu mais forte. Ela pegou o envelope, abriu lentamente e leu a única frase no papel. Você finalmente chegou. Agora olhe para o espelho. Ela girou lentamente a cabeça. Do outro lado da sala, um espelho oval com moldura dourada estava pendurado na parede, refletindo parte do cômodo. Mas havia algo errado. Ela se via ali, sim, mas atrás do reflexo dela havia uma figura, uma silhueta escura, parada, imóvel, com braços longos e rosto coberto por algo que parecia um véu. Raíssa girou o corpo num salto, mas não havia ninguém ali. O espaço atrás dela estava vazio. O espelho, no entanto, ainda refletia a presença. O ar ficou mais pesado. Ela correu até a porta, mas ela havia se fechado sozinha, trancada. Forçou a maçaneta, gritou, chutou, nada. O apartamento parecia sugar os sons. O celular não tinha sinal. A escuridão nas janelas parecia pulsar. Num acesso de desespero, correu até o corredor e tentou arrombar outras portas, mas tudo estava fechado. No fim do corredor, ela viu outra figura, uma mulher, parada, usando um vestido branco manchado de algo escuro, de costas. Raíssa tentou chamar. A mulher não respondeu, apenas girou lentamente a cabeça. Seu rosto estava costurado, os olhos abertos e sem brilho. Raíssa desmaiou. Quando acordou, estava no mesmo sofá onde vira o envelope. O apartamento agora estava completamente escuro. O relógio continuava parado em 3h15, mas no seu colo havia outro envelope. Dentro, uma nova mensagem, escrita com a mesma caligrafia fina e cuidadosa. Agora você faz parte do espelho. Com o coração batendo descompassado, ela correu até o espelho e pela última vez viu seu reflexo. Mas não era mais apenas ela. Ao fundo, atrás do reflexo, agora havia várias outras mulheres. Todas com olhares sem vida, rostos familiares. Ela reconheceu algumas, garotas que ela já vira nas redes, colegas de profissão que desapareceram sem explicação. Elas a encaravam, imóveis, como retratos vivos de alguém esquecido. Quando a polícia finalmente invadiu o apartamento dias depois, após uma das colegas de profissão dizer o seu último paradeiro, não havia sinal de Raíssa. O local estava abandonado. Nenhuma mobília, nenhum espelho, nenhum sinal de alguém ter estado ali por meses. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi uma foto deixada no chão. Mostrava uma mulher de vestido vermelho, olhando diretamente para a câmera, com dezenas de rostos borrados, refletidos no espelho atrás dela. E desde então, dizem que em certos apartamentos daquele prédio, às vezes, quando a luz falha, é possível ver mulheres dentro dos espelhos,
tentando sair.